Se você está cansado, se você às vezes passa por momentos da sua vida em que você fala, meu Deus, eu não aguento mais, essa mensagem é para você. Se você está passando por uma fase em que às vezes parece que o mundo inteiro vai desabar, essa mensagem também é para você. Se você está vivendo a melhor fase da tua vida, essa mensagem também é para você. Daniel, você está me dizendo que essa mensagem serve para todo mundo? Pois é, porque a palavra de Deus, todas as vezes quando ela vai, ela nunca volta sozinha, ela nunca volta vazia. A palavra de Deus é como uma semente que, quando plantada em um solo fértil, cresce e dá grandes frutos. Então que essa mensagem hoje pode ser uma semente na tua vida, que você seja preenchido pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus enquanto ouve essa mensagem. Curte, comenta e compartilha com outras pessoas, porque às vezes a mensagem compartilhada pode ser o ponto de salvação da vida de alguém ou do casamento de alguém. Sem mais delongas, vamos à palavra de Deus. Existem momentos na nossa vida em que nós entramos em algumas cavernas. As cavernas da vida, elas não são, muitas das vezes, como as cavernas normais. Hoje em dia, nós temos as cavernas apenas como pontos turísticos. Então, quando nós queremos viver uma aventura, nós vamos para uma caverna. Mas há muito tempo atrás, as cavernas serviam como refúgio para os nossos antepassados. As cavernas serviam de abrigo e muitas das vezes nos protegiam dos animais e dos nossos inimigos. A caverna era algo muito propício para um ser humano se esconder, porque ela tinha já as 4 paredes ali montadas e apenas uma entrada. Às vezes tinha algumas outras entradas, mas era fácil de tampar para que você conseguisse se proteger. E em diversas vezes a caverna era um alívio quando era encontrada. Mas em outros momentos a caverna se tornava um atraso para o desenvolvimento da vida. E é sobre esse tema que eu quero conversar com vocês, as cavernas da vida. Para usar uma ilustração que vai conversar diretamente com a gente, nós vamos usar o livro de 1 Reis, no capítulo 17. Mas antes de começarmos, vamos fazer uma oração. Senhor Deus e amado Pai, nós entramos na Tua presença neste momento, Pai. Eu venho lhe pedir que Teu Santo Espírito possa abrir a nossa mente, o nosso coração para ouvirmos a Tua palavra, Senhor. Que neste momento não seja eu falando, mas seja a Tua boca, Pai. Que as palavras colocadas na minha boca neste momento venham diretamente do céu para atingir, para realmente transformar a vida dessa pessoa que está ouvindo essa mensagem neste momento, Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro que essa mensagem vai cair no coração dessa pessoa como uma semente, vai crescer e vai dar muitos frutos, Senhor. Isso é que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. No livro de 1 Reis, capítulo 17, no verso 3, diz o seguinte: Retira-te daqui e vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustente. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados os dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Aqui nós estamos falando do grande profeta Elias, um dos maiores profetas que existiram na Bíblia. O profeta Elias foi um profeta que teve grandes feitos dentro da Bíblia. E neste momento, Deus chega até o profeta Elias e fala para ele: olha, esse tempo eu vou reservar para te colocar em uma caverna. Então sai da onde você está, vai para até as torrentes, para que ali você possa beber da água e os corvos vão te alimentar todos os dias. E algo muito interessante, já preguei sobre isso em algumas mensagens anteriores, é que os corvos às vezes não alimentam nem mesmo seus próprios filhotes, mas pegavam comida para poder alimentar o profeta. E neste momento, Elias cumpre aquilo que Deus diz e vai para esse momento da caverna. E ele fica lá por um tempo. Ele tinha acabado de fazer um anúncio profético que viria um tempo de seca para o rei, e então Deus pede que ele vá para essa caverna. Aqui nós temos o primeiro tipo de caverna que aparece na nossa vida. Essa caverna é a caverna que Deus nos manda ir. Por muitas das vezes nós passamos por alguns momentos da vida em que Deus quer nos esconder, Ele quer nos proteger para trabalhar algo que nós precisamos lidar dentro de nós mesmos.
E aqui eu quero contar um testemunho para vocês. Eu, desde que me conheço por gente, estou dentro do altar. Estou em cima do altar pregando, falando e fazendo. Porém, se você olhar até nas minhas redes sociais, por um bom período de tempo, nem criar conteúdo eu estava criando. Por um bom período de tempo, Deus me colocou em uma caverna. Ele me tirou da frente do anúncio da palavra e me colocou em uma caverna. E este momento foi extremamente necessário, porque eu precisava tratar dentro de mim algumas coisas que ainda existiam. Eu precisava diminuir dentro do meu coração algumas coisas que ainda ardiam e me faziam muitas das vezes desviar do caminho. Essa foi uma das primeiras cavernas que eu entrei. Foi a caverna em que Deus me colocou, em que Ele falou: Daniel, agora é hora de você sair da frente dos palcos, dos holofotes e entrar dentro da caverna, porque eu preciso trabalhar em você. Então, uma das coisas que você pode aprender aqui nesse texto é o seguinte: quando Deus te chama para a caverna, Ele não quer que você pare a obra. Quando Deus te chama para a caverna, porque Ele quer fazer uma obra em você. E note que no tempo em que Elias estava na caverna, Deus mandou sustento para ele. Ou seja, quando Deus te retira da frente da obra, às vezes Deus te tira da frente do seu trabalho, às vezes Deus te tira da frente da tua empresa, coloca outra pessoa, levanta outra pessoa para estar no teu lugar, mas porque Ele quer trabalhar em você algumas coisas, antes de te devolver para o lugar que era seu. Então entenda que as cavernas que às vezes Deus nos coloca são as cavernas necessárias para que nós possamos edificar cada vez mais a nossa fé, o nosso caráter, a nossa identidade. Pelo menos comigo, no tempo em que Deus me tirou da frente do meu ministério, de realizar as coisas, Ele me colocou numa caverna para que eu pudesse tratar algumas coisas que dentro de mim não estavam bem resolvidas. E conforme esse período da caverna foi acabando, Deus começa a fazer comigo exatamente o que Ele fez com Elias. Ele chama Elias e fala: Elias, agora é hora de você ir para aquela outra cidade. E quando Elias chega naquela outra cidade que Deus ordena que ele vá, uma das primeiras coisas que Elias faz é que, por meio da autoridade de Deus, aconteça um milagre. Esse milagre é aquele que nós comentamos em uma das mensagens anteriores, em que ele pede que uma viúva traga para ele alguns potes de barro e ele enche esses potes de barro de azeite. Só que não existia azeite, o azeite apareceu ali dentro dos potes. E quanto mais potes ela trazia, mais azeite aparecia. Então entenda que quando Deus te coloca no tempo da caverna, Ele não está te tirando o que Ele já te entregou. Às vezes você já era do altar, você já pregava, você ia participar de orações, você era intercessor, você era isso, você era aquilo, e de repente Deus te coloca na caverna e você pensa: meu Deus, eu nunca mais vou voltar a fazer aquilo que eu fazia. E o Senhor manda te dizer: aquilo que eu te entreguei eu não tiro. Aquilo que eu te entreguei eu não tiro de você. Daniel, mas está dizendo então que Deus não tira nada do que a gente recebe? Às vezes você vende. E por muitas vezes nós vendemos aquilo que Deus nos deu. Esaú teve a bênção da primogenitura e vendeu por um prato de lentilhas. Por isso que é importante, por muitas vezes, que Deus nos coloque em períodos dentro da caverna, para que nós possamos ter um encontro profundo e pessoal conosco mesmo, com a gente, olhar para dentro de si e entender o que realmente é você, quem é você de fato. Porque dentro da caverna raramente cabe mais uma pessoa. Às vezes dentro da caverna é só você mesmo, é você com você mesmo. Dentro da caverna não tem celular, não tem televisão, não tem música. Dentro da caverna é só você e você mesmo. Dentro da caverna é só você e Deus. Dentro da caverna não existe espaço para outra pessoa. Dentro da caverna é só você e Deus. E existe uma característica interessante da caverna. Muitas das vezes a caverna nos deixa simplesmente com os itens necessários para a nossa sobrevivência. Imagine que você está lá cumprindo o seu ministério, assim como Elias estava, pregando, falando, e de repente Deus te manda para uma caverna. Provavelmente enquanto Elias estava ali no meio da cidade, ele podia comprar roupas, ele podia comprar alimento, mas quando ele vai para a caverna, Deus deixa ele apenas com o necessário para sobreviver. E esse necessário para sobreviver é o que o sustenta durante todo o período em que ele está ali dentro da caverna. E olha que interessante, imagine que Elias começasse ali naquela caverna uma horta. Levariam
semanas para que aquela horta pudesse dar a ele o próprio sustento. Então, uma das coisas que nós aprendemos é que quando nós vamos para a caverna, Deus só nos dá o necessário e Ele continua provendo na nossa vida. Então, todas as vezes quando Deus te mandar para uma caverna, Ele vai te dar o necessário. Daniel, comecei a entrar em quebras financeiras seguidas. Foi você quem entrou nisso? Não, não foi. Quando começou a acontecer, o mercado virou, entrou uma pandemia, aconteceu alguma coisa, eu tomei um golpe. Descansa o teu coração, porque é Deus te preparando para uma fase de caverna. Mas se foi você quem entrou nisso, agora nós vamos entrar na segunda caverna, que também foi vivida pelo profeta Elias. O grande profeta Elias, que mandou descer fogo do céu e desceu, ele agora passa por um momento em que muitos de nós, como homens de Deus, mulheres de Deus, também passamos. Lá em 1 Reis, capítulo 19, diz o seguinte: temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar sua vida, se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, uma árvore, e pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou, segunda vez, o anjo do Senhor. Tocou-lhe e disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Olha que interessante, no primeiro momento, Deus pede para que Elias vá para a caverna e lá sustenta Elias. Nesse momento agora, Elias, temendo de medo, temendo pela sua vida, o próprio Elias vai para a caverna, porque ele estava com medo. E mesmo Elias tendo ido para a caverna, Deus o sustentou. Irmãos, entenda, a misericórdia de Deus não depende daquilo que você faz. Entenda que seja Deus te colocando na caverna ou você indo para a caverna, Deus vai te sustentar. Mas existe um porém dentro dessa questão. Então você pode até pensar: Daniel, então eu vou viver na caverna o tempo todo que não tem problema. Não. Caverna é lugar de passagem, é lugar de adaptação, é lugar de aprendizado. A caverna é um local de passagem para uma nova fase. A caverna é um local de você se abrigar por um período e depois seguir viagem. Independente se Deus colocou você na caverna ou você foi para a caverna, o Espírito Santo de Deus está te guardando. Deus não vai deixar faltar nada para você. Deus vai te sustentar. Nas duas cavernas, Deus vai te dar o sustento. Mas você precisa compreender que não é porque Deus está te sustentando na caverna que você pode se acostumar com ela. Existem pessoas hoje que muitas das vezes estão se acostumando com a caverna que Deus te colocou. E Deus está tentando te dizer há muito tempo: ei, esse momento de caverna que eu te coloquei não é para você se acostumar. Esse momento de caverna que eu te coloquei não é para você viver, não é para você fazer uma horta, para você criar animais em volta dessa caverna. Essa caverna é um tempo de passagem. Existem pessoas que estão com o passaporte mofando dentro da gaveta, tiraram o passaporte há muito tempo, acreditavam na promessa, mas estão deixando o passaporte mofar dentro da gaveta simplesmente porque se acostumaram com a caverna. A caverna é o momento que você sai de um lugar que você está para ir em direção a outro. Ela é o caminho que está no meio, ela geralmente está no meio para te dar um descanso e uma proteção necessária para que você consiga juntar forças para continuar o seu percurso. A caverna é um momento de descanso, a caverna é um momento de reflexão, a caverna é um momento de abrigo e não um momento de moradia. Meus irmãos, vocês precisam entender isso. A caverna não é local de morar. Caverna não é local de fazer morada. Caverna é local de passagem.
Imagine que você está aqui nessa cidade, vamos usar o meu exemplo, na cidade de Ribeirão Preto e quer ir para a cidade de São Paulo. E entre Ribeirão Preto e São Paulo tem a cidade de Campinas. Campinas é como se fosse o momento da caverna. Eu saio de Ribeirão Preto, vou andando. Quando chego em Campinas eu estou com fome, eu preciso ir ao banheiro, eu preciso tomar água. Então eu faço uma parada em Campinas, vou no banheiro, bebo água, como e aí eu continuo e chego até São Paulo. E por ter feito essa parada aqui em Campinas, eu consigo chegar em São Paulo bem. Eu consigo chegar em São Paulo com as minhas forças renovadas. Então eu preciso que você entenda que da onde você está até onde você vai chegar, Deus vai te colocar em algumas cavernas. E essas cavernas não são para você morar nelas, porque elas são apenas um descanso para o seu caminho final. Daniel, e me prova isso biblicamente. Eu provo. Continuando ali no capítulo 19, agora no verso 9, diz o seguinte: ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio uma palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Note, Elias foi para um lugar, ficou ali embaixo da árvore, o anjo apareceu, alimentou ele, alimentou a primeira vez, alimentou a segunda, e ele, ao invés de sair dali, já estava alimentado e ir para o próximo destino, ele vai para dentro da caverna, e Deus pergunta para ele: o que você está fazendo aqui? E olha só a resposta dele: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. E disse-lhe Deus: sai e ponte neste monte perante o Senhor. Olha o que Deus está falando para Elias: eu vou falar contigo, mas primeiro sai dessa caverna. Elias, eu vou te dar uma nova direção, eu vou te dar proteção, mas primeiro sai dessa caverna. Elias, eu te sustentei para que você pudesse andar por muitos dias, mas agora você precisa sair dessa caverna. Deus não te dá sustento para você ficar morando na caverna. Deus te dá sustento para você fazer um longo caminho. A caverna é o momento onde você é abastecido pelo Senhor para percorrer um longo caminho, e não para ficar morando na caverna. E Elias fala: Senhor, mas eu estou com medo. Eles derrubaram os teus altares, eles mataram os profetas à espada. Eu estou me sentindo sozinho. E Deus diz para ele: sai dessa caverna. Se apresenta diante de mim. O anjo disse: come, levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Ei, não faz sentido você ficar sendo sustentado por Deus, você ficar se alimentando aí e não avançar. Eu canso de ouvir pessoas vindo falar para mim: Daniel, parece que eu oro, parece que eu vivo da palavra, parece que eu me alimento, parece que eu vou na igreja e eu não consigo viver absolutamente nada diferente com Deus. Mas é muito simples: se você se alimenta, você precisa estar em movimento, porque se você não se movimenta, não tem como Deus te mostrar o que Ele quer. Você está totalmente travado dentro da caverna, você está morando na caverna e Deus está te falando: eu estou te alimentando, eu estou te sustentando, mas aqui é uma fase de passagem. Escreve isso, pega aí um papel e uma caneta, vamos lá, escreve isso para você se lembrar disso. Está com dívida financeira? Coloca um prazo para terminar. Está com problema no teu casamento? Coloca um prazo para resolver esse problema. Está sem falar com alguém? Coloca um prazo para ir lá pedir perdão. Coloca prazo. Essa caverna que você está passando, emocional, financeira, matrimonial, independente de qual seja a área da caverna, ela tem que ter uma data para acabar, porque você não foi feito para ficar na caverna. A caverna é para te sustentar, a caverna é para te preparar para uma nova fase, não para você fazer morada nela. Tem gente que está 30 anos sem falar com o irmão. Tem gente que está 30 anos sem falar com o pai, sem falar com a mãe, porque carrega aquele peso. Não porque eu fui magoado, porque eu fui machucado. Passou da hora de você sair dessa caverna. Deus está te chamando para fora, para viver uma coisa nova. Aí a pessoa não consegue entender: por que minha vida está tão travada? É porque você precisa sair da caverna. Você precisa encerrar esse ciclo na tua vida. Tem gente que está 20, 30 anos com as mesmas amizades e fala: eu não consigo viver nada de novo. Você não faz nada de novo. Você precisa sair dessa caverna. Abandona. Chega.
Daniel, mas enquanto eu estava na caverna, eu já fui lá, eu já fiz a minha hortinha, eu já estou ali com as cabeças de gado para criar. Eu vou perder tudo? Vai. Porque a caverna não é lugar de morar. Deus não mandou Elias fazer uma plantação na caverna. E Deus foi tão claro de que a caverna é um lugar de passagem, que sustentou ele durante todo o tempo que ele teve na caverna. Mas quando chegou a hora dele ir, até o ribeiro secou. Você está entendendo? Caverna é lugar de você se fortalecer para o caminho que você tem para andar. Não é o lugar de você criar raiz. Não é o lugar de você levar a sua família. Não é o lugar de você fazer a plantação. Não é o lugar de você investir os teus recursos. Caverna é tempo de preparação. Às vezes você se pergunta, Daniel, mas por que então que Deus me coloca tanto na caverna? Quero que você pare para analisar o seguinte. Vamos olhar na Bíblia, lá no livro de João, no capítulo 4, João, capítulo 4, no verso 6. Diz o seguinte, nesse momento Jesus estava passando por Samaria, e essa passagem é muito conhecida. Ele encontra com a mulher samaritana, pede que ela dê água para ele, fala que ela tem vários maridos e tudo mais. E a gente está acostumado a sempre ler essa passagem de uma maneira normal, porém eu quero pensar alguma coisa aqui para relacionar com o assunto que nós estamos estudando. E para isso nós precisamos entender essa parte aqui. João capítulo 4, verso 6, diz o seguinte: estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. A hora sexta era mais ou menos próximo de meio-dia. Geralmente, nós sabemos que meio-dia é o horário em que o sol está mais forte, é o horário em que o sol está no pico, então automaticamente é o horário mais quente do dia. E aí, lá no verso 13, diz o seguinte, na verdade, no verso 7, diz o seguinte: nisto veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Olha que interessante. Todas as mulheres iam tirar água na fonte pelo período da manhã. Então no período da manhã essas mulheres iam porque é o horário mais fresco, mais tranquilo. Nós estamos falando de um lugar desértico, então o sol é muito quente, o calor é muito calor. Essas mulheres iam de manhã e tiravam a água da fonte e voltavam para casa porque tinham água fresca para passar todo dia. Mas essa mulher foi justamente no horário que o sol era mais quente. E olha que estranho, em um povoado, em um lugar onde todo mundo é sustentado pela água do poço, naquele momento específico só estava aquela mulher e Jesus na fonte. Você sabe por quê? Essa mulher ia no horário em que ninguém mais ia para a fonte porque ela tinha vergonha. Ela se escondia das outras pessoas. Ela tinha vergonha dos seus pecados. Ela tinha vergonha de quem ela era. E ela, como não queria atrair para si olhares de estranheza, olhares de julgamento, ela ia no horário em que ninguém mais estava na fonte. Porém, um desses dias, em um sol quente, desgastada do dia a dia, desgastada emocionalmente, cansada de viver no pecado, essa mulher vai até a fonte. De certo, naquela manhã ela acordou e pensou: hoje vai ser só mais um dia comum. Hoje vai ser só mais um dia em que eu vou lá novamente pegar água no horário mais quente. Poderia ir de manhã junto com as outras, mas elas vão ficar me olhando com julgamento. Eu poderia facilitar em muito a minha vida. Poderia viver uma vida mais tranquila. Poderia trazer água no momento em que o sol não está tão quente. Mas lá vou eu de novo ao meio-dia. Tudo isso por causa dos meus erros do passado, mas aquele dia não foi um dia comum. Aquela mulher vivia em uma caverna há anos, por causa do seu histórico de maridos, por estar morando com o seu amante. Mas aquele dia não foi um dia comum. Naquele dia ela teve um encontro e um chamado para fora da caverna.
E olha só que incrível que acontece. Lá no verso 13, afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Você entendeu o que Jesus está dizendo aqui? Aquela mulher que antes andava sozinha, aquela mulher que antes tinha que ir naquele calor escaldante buscar água para ela mesma, agora ia ser tão completa, tão cheia, que não só ia pegar água para ela, mas daria água para todas as outras pessoas. E Daniel, o que é essa água que Jesus está falando? É a vida, é a esperança, é o Evangelho. Essa mulher, durante toda a vida dela, veio tentando se preencher com as coisas desse mundo. Casou-se 5 vezes. Provavelmente ela era taxada como uma prostituta. Ela tentou se preencher com as coisas desse mundo de diversas formas. Mas um dia, ela tem um encontro com Jesus. Oh, meus irmãos, isso é lindo. Nesse encontro que ela tem com Jesus, ela descobre que as coisas do mundo nunca vão preencher a vida dela. Mas ela descobre que as coisas do céu vão completar ela de tal modo, vão encher ela de tal maneira, que não só ela vai se sentir cheia, mas vai transbordar na vida de outras pessoas também. Assim como Elisa, essa mulher andava escondida. Ela se escondeu na caverna. Mas um dia Jesus chega para ela e fala para ela: vem, sai da caverna. É hora de você ir anunciar ao povo quem eu sou. E olha que doido, às vezes Deus te dá um chamado, às vezes Deus te chama para fazer alguma coisa e você diz: Daniel, mas eu não sou digno, Daniel, mas eu não tenho condição, Daniel, mas eu não sou letrado, Daniel, mas eu não sou pastor, mas eu não sou isso, eu não sou aquilo. Ei, entenda, você só precisa de Jesus. Você só precisa se apaixonar pela palavra. Nós acabamos de passar pela época do carnaval. E quantas pessoas estavam nas festas pulando e gritando e isso e aquilo, e enchendo de bebida e tendo relações sexuais com qualquer pessoa, se envolvendo com várias pessoas, achando que isso vai preencher ela. Mas quando acabar esse período de festa, o que vai acontecer é que ela vai ter um dia cinza. Um dia onde ela vai acordar e a cabeça dela vai doer. E ela vai se perguntar: o que foi que eu fiz? A vergonha vai tomar conta dela, mas ela está tão corrompida que ela vai achar que isso é normal. Ela vai sentir vergonha quando vê tudo aquilo que ela fez, quando ela vê os vídeos daquilo que ela fez lá no meio daquela folia toda. Mas dentro dela, ela sabe que está vazia. Essa pessoa vai olhar tudo que ela viveu nesses 4 dias de carnaval e vai ver que esses 4 dias não valeu por um dia, porque ela continua vazia. E era exatamente isso que essa mulher estava vivendo. Era exatamente isso que essa mulher estava sentindo. Ela já tinha experimentado de 5 maridos. Ela já tinha experimentado de tudo que esse mundo tinha para oferecer. Além de ter tido 5 maridos, ainda morava com um amante. E ainda assim, todos os dias, ela precisava ir no poço pegar água. No pior horário. Eu imagino aquela mulher voltando para casa com a botija cheia de água, a botija de barro pesada na cabeça, com aquele sol quente. Ou como isso deveria ser torturante para ela. Mas um dia ela tem um encontro com Jesus Cristo de Nazaré. E quando ela tem esse encontro, a vida dela se torna leve, porque Ele lava dela aquilo que aquela água não podia lavar. Ele traz para ela o frescor que aquela água não podia dar. Ele preenche ela do que aquela água não podia preencher. E sabe o que é mais incrível dessa história? É porque lá no final dessa história diz que essa mulher vai até a cidade e volta com a multidão para poder conhecer a Jesus. Aqui no verso 29, 28, ela diz o seguinte: quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens:
Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Sabe o que é mais lindo nessa história? Eu vou já encerrar por aqui. Os discípulos de Jesus estavam na cidade. E eles não eram um, eles eram 12. Os discípulos de Jesus foram para a cidade. E com quantas pessoas eles voltaram para conhecer a Jesus? Nenhuma. Os homens que caminhavam com Jesus entraram em uma cidade e voltaram sem trazer nenhuma pessoa junto com eles. Pelo menos a Bíblia não nos fala. Mas aquela mulher que tinha vida errada, que estava longe dos caminhos do Senhor, quando tem um encontro profundo com Ele, quando sai da caverna, vai para a cidade e traz várias pessoas para conhecerem a Jesus. Talvez você que esteja vendo essa mensagem hoje esteja exatamente assim. Você olha para o seu casamento e você fala: Daniel, eu não tenho nada para oferecer para as pessoas. Talvez você olhe hoje para você e fala: Daniel, eu estou entregue ao vício da bebida alcoólica, eu estou entregue ao vício da pornografia, eu estou entregue a tantas outras coisas, Daniel. Não é para mim. Eu estou sofrendo com o sol do meio-dia porque eu quero me esconder de vergonha dos meus pecados. É pesado carregar um jarro de água no sol do meio-dia. E parece que eu carrego esses jarros e nada me preenche, eu continuo vazio. Mas talvez essa mensagem hoje tenha vindo para te chamar. Sai dessa caverna. Daniel, eu não estou contente com o meu trabalho. Eu tento me satisfazer com o meu trabalho, mas eu sei que o meu lugar não é aqui. Sai dessa caverna. Jesus está te chamando para ser cheio. Tão cheio a ponto de transbordar. Ele não quer mais te ver envergonhado. Ele não quer mais te ver dentro da caverna. Esse período da caverna já acabou. Esse seu trabalho de hoje foi uma preparação para o próximo, ou uma preparação para a sua própria empresa. Essas brigas no casamento foram uma preparação para a melhor fase da vida de vocês como casal. Esse momento de brigas aí foi uma preparação para que vocês possam salvar muitas outras famílias através do testemunho de vocês. Essa fase de vícios, essa fase de pecado, foi o momento da caverna onde você se preparou para começar agora a poder ajudar outras pessoas a saírem disso e você também sair. Ei, se você quer viver o novo de Deus, chegou a hora de você sair da caverna. Chegou a hora de você realmente se levantar e dizer como Samuel disse: eis-me aqui, Senhor. Chegou a hora de você queimar as plantações. Chegou a hora de você acabar com tudo. Quando Eliseu é chamado por Elias para ser o seu discípulo, Eliseu queima tudo. Eliseu queima os seus gados e dá de comer ao povo e segue a Elias. Chegou a hora de você matar o seu gado, de você queimar a tua horta e sair dessa caverna. Essa caverna não é o lugar para você morar. Ela foi o tempo de preparação para você viver o que está para viver agora. Às vezes essa caverna apareceu na sua vida simplesmente para te tirar da tua cidade. Te tirou da sua zona de conforto para você se conectar com outras pessoas. Às vezes essa caverna foi um período curto para você trabalhar o seu coração e quebrar o orgulho. Às vezes essa caverna foi para você sair do meio das suas amizades. Às vezes essa caverna foi para você terminar aquele namoro que você sabia que não ia te levar a nada. Às vezes essa caverna foi o momento em que você precisava para conseguir ter atitudes que em tempos normais você não teria, mas acabou o tempo da caverna. É hora de você seguir para o teu objetivo, porque o teu caminho ainda é longo. Às vezes você está se olhando nesse trabalho e está falando: eu vou me aposentar aqui. Às vezes você olha para a tua casa e fala: eu vou morrer aqui nessa casa. E Deus está falando: o teu caminho ainda é longo. Foi você quem se acostumou na caverna. Comece a se preencher de Deus. Comece a se encher de Deus. Se alimente do que Ele está te dando. Deus te alimenta da palavra.
O Espírito Santo está dentro de você para te alimentar disso daqui, porque somente quando você se alimentar disso daqui, que é a verdadeira comida que Deus te dá, somente quando você estiver completamente forte nisso daqui, alimentado da palavra, é que você vai conseguir seguir nos seus caminhos longos. Se alimenta da palavra, se alimenta da presença de Deus, toma da água viva que é Jesus. Porque quando você tomar da água viva e você comer do pão, que é a palavra, você vai estar pronto para andar por 40 dias e 40 noites, sem se cansar, sem sentir fome e sem sentir sede. E sabe o que é melhor? Você vai estar tão preenchido que você não vai precisar nunca mais voltar para buscar água. As coisas desse mundo são passageiras, mas o que Deus te oferece é eterno. Chegou a hora de você levantar, sacudir a poeira e sair dessa caverna. Porque o teu destino final é multiplicando o azeite na casa de uma viúva. O teu destino final é anunciando a palavra de Deus. O teu destino final é ser conhecido como um profeta de Deus. Levanta dessa caverna, tenha coragem. Você precisa ter coragem de levantar dessa caverna, tirar suas vestes antigas, queimar a tua horta, matar o teu gado e seguir no caminho que o Senhor já te preparou. Feche os teus olhos, eu quero orar pela tua vida. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este momento na tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, por este momento em comunhão profunda contigo, Pai. Eu venho lhe pedir que neste momento o teu Santo Espírito possa invadir a casa dessa pessoa que está ouvindo essa mensagem. Que o Senhor coloque nela, Pai, um espírito inabalável. Que ela tenha certeza que se ela estiver entrando na caverna, o Senhor vai sustentar ela enquanto ela estiver no período da caverna. Mas se essa pessoa, Pai, já está há muito tempo na caverna e chegou a hora dela dar o passo de coragem e sair da caverna, que o Senhor possa incomodar essa pessoa, Senhor. Que o teu Santo Espírito, Pai, possa tocar a vida dessa pessoa, para que ela receba sabedoria do alto, que ela se alimente da tua palavra, que ela se preencha, Pai, de Jesus Cristo, que ela se preencha do teu Santo Espírito, para ela ter coragem de levantar e ter fortalecimento para caminhar pelo caminho que ainda tem na vida dela, Senhor. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, que a pessoa que está ouvindo essa mensagem vai ter coragem para sair da caverna, que a pessoa que está ouvindo essa mensagem vai ter coragem para entrar na caverna quando o Senhor mandar, ela vai ter coragem, Senhor, de viver o processo da caverna, mas ela também vai ter coragem de sair da caverna quando o Senhor chamar. Em nome de Jesus, Pai, fortalece a cada um, coloca a tua palavra, Pai, gravada na mente e no coração dessas pessoas que estão ouvindo essa mensagem e que elas sejam fortalecidas pela tua palavra. Que a tua palavra nos dê sustância para que nós possamos caminhar longos períodos, Senhor, debaixo da tua palavra, debaixo da tua unção. Em nome de Jesus, Senhor, guarda essa pessoa que ouviu essa mensagem, protege, guia, dê a ela o direcionamento e a sabedoria necessária para viver os processos dessa vida, mas principalmente dê a ela sabedoria e dê a ela sede, Pai, de querer conhecer da tua vontade e saber os planos que o Senhor já escreveu para a vida dela. Isso é o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus queridos, que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. E na semana que vem estamos aqui mais uma vez, compartilhando mais uma vez da palavra de Deus. Deus abençoe, prospere, te dê paz e sabedoria na tua vida, em nome de Jesus. Amém.